Vamos lá, conectado aqui no YouTube também. Vamos começar hoje mais uma sequência de lives da Nata. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Estou simultânea aqui. Então, sejam bem-vindos à live da Nata. Eu sou Renata Araújo, biomédica especialista em inteligência de mercado. E hoje vamos conversar sobre o que ninguém te conta sobre o piso salarial na biomedicina. E para a nossa live ficar mais interativa, eu conto com a participação de vocês, certo? Então, vou pedir só que mandem a mensagem no chat e eu respondo vocês. Combinado? Então, queria fazer uma pergunta. Se amanhã fosse aprovado um piso salarial para a biomedicina, você realmente acha que o seu salário dobraria? O que você acha, hein, Pedro? O que você acha, hein, Gelsinei? Vou repetir a pergunta. Se amanhã fosse aprovado um piso salarial para a biomedicina, você acha que o seu salário de biomédico dobraria? Ou será que você seria contratado como analista, como assistente, como técnico e continuaria ganhando a mesma coisa? Se você acredita que o problema da biomedicina é a falta de piso salarial, tem uma notícia para te dar. O que você acha? Você acha que sim? Você acha que é o piso salarial que faz o biomédico ganhar pouco hoje no mercado de análises clínicas? Responde aí para mim no chat. Bom, hoje eu vou te mostrar alguma coisa que talvez ninguém tenha te contado ainda e que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse piso salarial na biomedicina, ou o mercado de trabalho da biomedicina. A maioria dos biomédicos que eu conheço já sofreu algum momento da vida com algum desses pontos. Veja se você se identifica. A frustração com salário baixo, a comparação com outras profissões. Já sofreu com salário baixo? Já se comparou em algum momento? Ai, nossa, talvez eu devesse ter feito farmácia ou biologia. E já passou por alguma sensação de desvalorização? A biomedicina não tem piso salarial nacional estabelecido. E muitos acreditam que é por causa disso que os salários são baixos. Mas eu preciso te mostrar uma coisa importante. Fica comigo até o final, que eu vou mostrar por que o problema pode não estar onde você imagina. Vamos comparar a biomedicina com outras profissões? Por exemplo, a engenharia. A engenharia existe um piso salarial baseado numa lei. E a lei da engenharia prevê para 6 horas diárias, 6 salários mínimos. E se o engenheiro trabalhar 8 horas diárias, são 8,5 salários mínimos. Beleza, né? Mas aí eu te pergunto, será que todo engenheiro ganha piso salarial? Muitas empresas contratam um profissional como analista de engenharia, como projetista ou como assistente técnico. E vamos para um exemplo então lá no direito. Falar advogado ganha um dinheiro, né? Mas o piso da advocacia, ele não é nacional, ele é regional. E aí a média para um advogado CLT está entre R$ 3.600 e R$ 5.200 no Brasil. Isso para uma jornada de 40 horas semanais para um advogado. Mas muitos advogados começam como associados ou então têm um contrato PJ e tem uma remuneração variável. E se a gente for então para outra profissão, por exemplo, a contabilidade, isso acontece com a administração, com outros também. A contabilidade tem um piso salarial em alguns estados, que também está ali em torno de R$ 5.000 para a jornada de 44 horas semanais, mas eles são contratados como analista contábil, assistente fiscal, auxiliar financeiro. Conclusão: o mercado não vai pagar pelo diploma, mas ele vai pagar pelo valor percebido. E
Quando ele é obrigado a pagar, por exemplo, se você tem um cargo de responsabilidade técnica, aí tudo bem, aí é obrigado a pagar o piso salarial. Fora isso, quando o mercado quer economizar, ele muda o nome do cargo. Olha só que interessante. Então, a gente luta por um piso salarial na biomedicina e corre atrás disso, achando que vai resolver todos os problemas, mas pode não ser uma solução definitiva. Então, presta atenção nas outras profissões, o que acontece, mesmo as que têm o piso salarial estabelecido. Então, o verdadeiro problema em relação a isso não é a falta de piso ou o excesso de profissionais que a gente tem na biomedicina, na advocacia, na engenharia. Não é porque o mercado está saturado que se paga pouco, mas porque os profissionais se posicionam como executores e não como solucionadores. Falta uma diferenciação, falta às vezes uma visão estratégica, a construção da autoridade. Então, enquanto a gente está competindo sempre por uma vaga, a gente vai estar competindo por preço. E quando você se torna referência, você negocia valor. É o que eu falo sobre valor percebido. Então, na próxima parte, eu vou falar sobre o que realmente aumenta o salário, com ou sem piso. O que realmente aumenta um salário? Especialização estratégica. Você acertou de cara, viu, Gilcinei? Uma especialização estratégica, e não é só fazer uma pós, não é fazer qualquer pós. É escolher uma pós com uma demanda que tenha baixa concorrência ou que realmente vai agregar no que você faz hoje. Então, a minha recomendação é que você escolha essa especialização como parte da sua estratégia de inserção e posicionamento no mercado. E aí a gente vai para o número 2, posicionamento. Como é que você se apresenta? E isso vale para o online e para o presencial. O seu LinkedIn comunica valor? Você tem LinkedIn, Gilcinei? Está ativo lá no LinkedIn? É super importante. Comenta aí para mim. Então, como você se posiciona? Se você ainda não tem LinkedIn, eu recomendo fortemente que você faça o seu perfil imediatamente. E outra, você fala como técnico ou como especialista? Como é que as outras pessoas percebem você? Isso é você cuidar do seu posicionamento. O mercado de trabalho, ele paga por gestão, por indicadores, por qualidade, por processo e liderança. Então, mas tudo tem que estar conectado com o valor que você gera para quem está percebendo você ali como profissional. Na faculdade a gente aprende a ser muito técnico e a gente sai com aquela crença de que quanto mais a gente estudar, maior vai ser o nosso salário. E na maioria das vezes isso não é verdade. O que eu vejo mais é profissionais que me procuram com 3 pós-graduações que estão sem direcionamento e pensam assim, não, vou fazer mais uma porque daí agora vai. E nada acontece, não tem aquela projeção salarial. Então, eu não sou contra fazer pós-graduação, mas ela deve ser estratégica. Tanto o que você vai estudar, mas no momento certo. Às vezes, um curso livre vai agregar mais para você no momento do que uma pós-graduação sem direcionamento, se você não souber o que você vai fazer com ela. E o mercado percebe isso. Eu recebo muitos alunos com currículos sério, tem muita gente que fez 3 ou mais pós-graduações. E isso no currículo mostra que você está sem direcionamento. O mercado quer um profissional que sabe o que está fazendo e onde quer chegar. E eu também achei isso quando eu me formei. Eu falava assim, eu preciso de uma pós-graduação. Que isso vai virar a chave, as pessoas vão achar muito mais interessante o meu currículo e vão me chamar para uma entrevista. Mas se elas não tiverem conexão, vai mostrar que você não sabe o que está fazendo ou que vai dar a impressão de que a qualquer momento você vai mudar para outra área. Exemplo, muitos profissionais fazem análises clínicas, estética, imagem. Olha só, são 3 áreas completamente diferentes. Conhecimento a gente não perde, você pode aproveitar tudo isso. Mas quem recebe o seu currículo, se ele está te contratando para estética,
E aí você tem análises clínicas e imagem, fala assim, poxa, se aparecer uma oportunidade que paga mais, ele vai embora. E o mercado quer retenção. E eu queria compartilhar uma parte da minha história aqui com vocês em relação a isso. Eu trabalhei a minha vida inteira no comércio antes da biomedicina. Eu fui operadora de caixa de farmácia, eu fui vendedora de balcão em papelaria, trabalhei na área de turismo emitindo passagem aérea, eu fiz suco, creme de açaí em barraca de feira. Então, a vida inteira eu trabalhei no comércio e eu sempre ganhei um salário mínimo. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha benefício, eu não tinha final de semana, era sábado, domingo trabalhando, e a minha expectativa era que com o curso superior, né, que eu escolhi a biomedicina, eu ia melhorar de vida. Que pronto, né, era mais fácil, se eu tinha educação, por que eu não ia crescer? E aí, quando eu me formei, veio esse baque do piso salarial. Não sabia que a biomedicina não tinha piso salarial quando eu ingressei no curso. Aliás, eu achei que não era possível que algum curso superior não tivesse piso salarial. Eu não entendia como é que o mercado funcionava, porque eu não tinha contato com esse tipo de pessoa. E aí, eu fiz a faculdade, os professores dizendo assim, se você acha que você vai ganhar dinheiro fazendo biomedicina, pode esquecer, está muito enganado. E aquilo ficou muito enraizado durante toda a graduação. E aí eu via colegas que já estavam trabalhando na área, já tinham um técnico em patologia, eu falei assim, gente, eu estou sempre um passo atrás, o que eu vou fazer? E aí, depois que eu formei, eu pensei, só se for um concurso público, ou então se alguém me der uma oportunidade no laboratório de análises clínicas. Mas eu tentei muitas vezes entrar em laboratório de análises clínicas, enviei um monte de currículos, montanhas, e nada. Eu pensei assim, vou fazer um curso. Eu falei, esse curso vai virar a chave, porque eu não tenho a experiência de análises clínicas, meu estágio foi em outra área, mas se eu fizer esse curso nessa instituição de peso, alguém vai me chamar para uma entrevista. E aí você sabe o que aconteceu? Qual que foi a grande virada? Quem acertar aqui, vai ganhar um parabéns, porque primeira pessoa que acertar o resultado aqui, vou mandar de presente a minha mentoria de bolso. O que vocês acham que aconteceu depois que eu fiz um curso no Albert Einstein? Chuta aí. Bom, parabéns para você que acertou, que falou que não aconteceu nada. Que realmente não aconteceu nada, mudou nada na minha vida. Mas sabe o que mudou? Qual que foi a minha virada de chave? A mudança de mentalidade. Eu aprendi a observar o mercado de trabalho e como que as pessoas se comportavam. E aí eu sintetizei tudo que eu já tinha feito de relevante no comércio, como auxiliar administrativo, emissora de passagens, até na barraca de feira. Pensei, como é que eu vou fazer isso ficar atrativo para os recrutadores? E foi essa minha mudança de chave. Não foi um título a mais, não foi um curso a mais, mas era o problema que eu era capaz de resolver para onde eu estava me candidatando. E quando vocês conseguirem mapear isso na carreira de vocês, as portas vão se abrir e eu te falo que é com certeza. Então, hoje eu estou aqui porque eu queria quebrar uma ilusão que às vezes vem na nossa carreira, que é que o piso salarial é o mais importante para valorizar a nossa profissão biomédica. O piso salarial é importante? É sim. Eu fiz a minha parte, votei lá na proposta da Câmara. Eu acho que é importante. A gente tem que lutar de todas as frentes para valorizar a profissão biomédica. Mas entendam que o piso salarial, ele não é o vilão e não é o salvador também não. Não é o piso que vai salvar você de ganhar mais ou menos na biomedicina. A valorização profissional, ela começa pelo posicionamento. E eu queria já fazer um convite para a próxima live, que eu vou falar sobre a mentira da pós-graduação na biomedicina. É só babado, aqui é só babado, temas polêmicos. E se essa live mudou a visão de vocês, comenta aqui no chat. E muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo agora de manhã, sem aviso prévio. Mas eu quero começar a fazer essa sequência de lives para me aproximar mais e trazer mais conteúdos como esse. Então, eu espero vocês na terça-feira, 20 horas, para a gente falar mais sobre carreira na biomedicina. Bom sábado para vocês, até a próxima live.
Tchau, tchau!